Galera, tudo bem? Eu sou o Maurício Ricardo, daqui a pouco tem charge. Esse é só um Fala MR, que são os meus palpites sobre a vida, sobre a política, sobre educação, tecnologia, comportamento, o que me der na telha de falar. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, porque eu tava ali fazendo a minha caminhada matutina e pensando, cara, eu vivi para ver a era em que a internet ficou mais importante do que o horário eleitoral gratuito, disparadamente. Disparadamente. Eu que não assisto TV regularmente já há bastante tempo, resolvi assistir as propagandas do segundo turno para ver a quantas iam a campanha. Não que eu fosse fazer charge com os candidatos, porque eu desisti de fazer charge com os candidatos há cerca de um mês, mais ou menos. A última que eu fiz foi aquela do Frozen, que eu fiz o Haddad perguntando pro Lula, você quer ser presidente? O Lula atrás da grade, eu vou deixar o card aqui. E o Bolsonaro estava internado ainda. E o Paulo Guedes no horário de visita falando a mesma coisa na parte 2. Eu desisti porque, bom, eu tô tentando não influenciar o voto das pessoas, porque eu nunca abri o voto na minha vida. Eu tenho 30 anos de carreira fazendo charge política. Mas, como característica dessa mudança no processo eleitoral todo, agora você fazer humor neutro, ou um humor que deixa para bater na hora que o cara foi eleito, para você bater no poder, não bater nas pessoas, isso não está sendo bem aceito. Não que eu não tivesse dado muita porrada no Haddad ou no Bolsonaro ao longo da vida, mas dentro dos seus mandatos, fazendo as coisas que eles estavam fazendo nos seus mandatos, não como candidatos, né? Essa minha charge mesmo do Haddad e do Bolsonaro, o que aconteceu na era da internet e com muitas fake news, o pessoal picou em dois. Então um grupo usa um pedaço, outro grupo usa outro pedaço. Eu recebo elogios como se eu estivesse fazendo militância para um candidato ou outro. E quando as pessoas assistem a charge inteira, ficam puta da vida, não distribuem, porque embora eu esteja criticando um candidato, eu também estou criticando o outro, então não vai mandar para ninguém, a coisa não viraliza, não acontece nada. Eu falo, cara, eu vou fazer a espinha fimose só levando, que eu só recebo amor e carinho. Mas, como cidadão, é claro que eu estou observando isso tudo de perto, é claro que eu tenho minhas posições, é claro que eu tenho a minha maneira de ver o mundo e de tudo o que está acontecendo. O que eu mais estou lamentando, eu tenho dito isso bastante no Twitter, que é onde eu manifesto mais as minhas ideias políticas, é realmente assim, a certeza de que o brasileiro ainda não aprendeu, ainda não foi dessa vez que ele aprendeu que a gente tem os políticos que a gente merece, que a gente precisa ter honestidade, se a gente quiser honestidade na política. Primeiro porque, assistindo o horário eleitoral gratuito, eu vi que nenhum dos dois tem mais nada a ver com o que eles eram antes da campanha. Parecem duas pessoas completamente diferentes. Segundo, que eles continuam mentindo, usando uma maneira de enganar as pessoas, no momento em que isso devia ser proibido pelo TSE. Você começa a propaganda, e os dois fazem isso, começam a propaganda falando mal, dando porrada. Aí na hora que acaba de dar porrada, isso às vezes consome 1 minuto, 2 ou 3, sei lá, dos 5 minutos que eles têm. Aí eles falam, começa agora o programa. Pera um pouquinho, não. Começou lá atrás, mas eles fazem o quê? Como tem alternância, o dia que abre e o dia que fecha, o programa de um acaba, já emenda com o do outro, né? E aí você tá vendo uma coisa só, de repente começa a bater no cara que tava elogiando, fica um negócio meio sem sentido, e aí vem assim, começa agora o programa, e entra ele todo pomposo, maquiadinho, falando coisas lindas pro Brasil ouvir e tal. Ó, por que as campanhas fazem isso? Por que o TSE permite isso? Isso também é um jeito de enganar o eleitor. Se tá ali, dentro do horário eleitoral do cara, faz parte da campanha dele. Então, o começa agora devia começar agora mesmo. Mesmo que seja para dar porrada. Então você quer que o terceiro bata, né? Ou que o terceiro, eu digo, a sua equipe de produção, ou quem você pegou o vídeo, o que quer que seja, e você entra só todo lindo, pomposo, falando de planos para não se desgastar. É um truque político baixo e é muito usado. O WhatsApp, nem se fala. Cada um de nós, gente, olha, eu tenho recebido muita coisa de WhatsApp, de gente que eu gosto, de gente que eu confio. E assim, o cara sabe que o negócio é fake. Eu cheguei a reclamar no Twitter outro dia sobre essa coisa de retweetar, ou, no meu caso, tô falando porque eu tô falando do Twitter, mas serve também pro WhatsApp e pro Facebook. Retweetar material que o cara sabe que é fake, e ele manda. Aí você fala, pô, cara, você sabe que tá errado. E teve um deles que chegou até a falar, não, mas se a gente não fizer o jogo do outro, a gente não consegue. Então é um negócio meio difícil você pensar num país honesto se as pessoas no dia a dia
não tão honestas. Aí você vai o quê? Vai recorrer à imprensa, que eu sempre acreditei. A minha escola é o jornalismo. Eu comecei com 17 anos dentro de redação de jornal. E eu acho que eu tive a sorte de pegar pessoas dentro da redação que, mesmo tendo jornais que eram às vezes comprometidos com um grupo político, lá dentro tentavam fazer uma coisa o mais democrática e neutra possível, tentando até driblar o patrão para poder dar a notícia, porque eram pessoas que tinham uma formação em jornalismo, que tinham aprendiam ética como parte do currículo e exercitavam isso, gente honesta, gente boa. Você entra na imprensa, o que acontece? Estava lá com meu celular, caminhando com o meu celular, eu caminho num lugar bem seguro, que eu não preciso nem olhar para o chão, tá? Fiquem tranquilos, não atravesso rua nem nada. Tô lá assim, justamente lendo sobre fake news, sobre o TSE com fake news. E aí na hora que eu termino de ler a notícia, vem mais tópicos de notícia sobre o tema. E de repente vem lá assim, a vovó de 53 anos que foi presa por aparentar 21. E aí o rosto de uma menina que visivelmente não tem mais que 30. Ou seja, uma propaganda fake. E logo embaixo o segredo para queimar gordura que os médicos que fazem operação bariátrica não querem que você saiba, né? E tá lá. Então, assim, tá certo, são anúncios. Mas, cara, se o órgão de imprensa aceita esse tipo de anúncio, se o CONAR permite, né, para começo de conversa, que esse tipo de anúncio exista, e se o órgão de imprensa que tá falando mal de fake news aceita esse tipo de anúncio ali para ganhar dinheiro, que exemplo ele tá dando para a sociedade? Como é que você vai acreditar na notícia de um órgão de imprensa que aceita o anúncio, que é fake e que vai induzir pessoas a compras falsas, a perder dinheiro, a acreditar em produtos que não têm comprovação científica, na maioria dos casos? Você tem casos em que se usa indevidamente a imagem de gente famosa. Tem um que eu vi outro dia, até fiz uma charge aí, o Lesado comentando isso, vou deixar o card também, esses anúncios falsos. Tem um que fala assim, atores da Globo, e o segredo pro dente branco, aí tá lá o Paulo Zulu e a Kelly Key. Eu falei, a Kelly Key, atriz da Globo? Bom, eu não sei se ela fez Malhação, alguma coisa assim, mas eu só me lembro da Kelly Key no Globo de Ouro, há 15 anos atrás, e olha lá, uma coisa assim, né? Então, é um caso endêmico, né? A gente tem um problema muito sério no Brasil em relação à honestidade, especialmente na política e especialmente nessa campanha tão dividida. Então eu só digo uma coisa, me inclua fora dessa. Vou fazer só levando, coisas leves, vou comentar cotidiano, porque não tá dando, sabe? Não tá dando. Inclusive os algoritmos não ajudam, porque eu, por exemplo, tenho várias charges, mas é muita charge batendo em Lula e muita charge batendo em Bolsonaro. Mas se você procura um dos dois campos políticos no YouTube e só assiste aquilo, o algoritmo vai te oferecer a minha charge porque não entrou no conteúdo, não sabe o que é, e você vai assistir achando que oba, vai ser a favor e vai ser uma porrada no seu candidato. Aí você vai falar que eu sou um cara que tô do outro lado. Você não vai sair pesquisando a minha obra, né? Isso também tem me deixado muito chateado, porque na era dos websites você entrava lá, tava tudo em fila, você podia ver o que o cara fez no dia anterior, e normalmente eu sempre tive esse cuidado de não bater num lado só. Primeiro porque eu vejo com o meu olhar crítico coisas para se bater nos dois lados. Segundo porque, como eu já disse, ainda mais em época de eleição, não é o meu papel, eu acredito, ficar induzindo ninguém ao erro se eu tiver errado. Quem sou eu para ser o cara que vai chegar, venham comigo, sigam-me, follow-me. O Brasil tá assim, o voto que é secreto, que é uma conquista da gente, tá tendo que ser aberto, porque seus amigos te chegam na parede, né, com uma faca no pescoço, falando, você vai votar em quem? Isso tá errado. Isso tá errado. Quando você é formador de opinião, então o negócio é bipolar, porque ao mesmo tempo que te chamam de artistinha de merda, se você falar do candidato que não é o candidato que você que o cara gostaria que você falasse, fica te cobrando posição, gente. Então, a gente não chegou num acordo se o artista tem que se manifestar, se não tem, porque ele não vai ter como se manifestar agradando todo mundo, né? Não tem como, num país que está dividido. Então, gente, é muito complexo. Eu estou vivendo um momento muito delicado do Brasil e quase surreal, tá? Para vocês que estão me cobrando charge de candidatos, não que a política faz parte de tudo, eu acho política num sentido mais amplo. Esse vídeo, quando eu falo de honestidade, de fake news, desse tipo de coisa, eu tô fazendo política. Mas botar candidatinho eu não vou fazer não, gente, porque assim, ou você faz humor a favor para você agradar um lado e aquele lado todo fazer uma onda e te levar e viralizar isso, ou você
vai ser vítima de fake news, você vai apanhar, você vai ser mal interpretado, você vai ter gente fazendo campanha contra você. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. A honestidade começa com a gente. E é muito triste quando você vê que isso não está acontecendo no seu grupo de amigos, não está acontecendo nas suas redes sociais e não está acontecendo nem na imprensa, porque, olha, desculpe imprensa, para falar de fake news vocês têm que varrer esse tipo de anúncio de dentro da internet, porque vocês acharem que fake news é só notícia. Não, quando você usa um informe publicitário disfarçado de notícia, vendendo um produto duvidoso, você também está prestando um desserviço para a sociedade. Eu adoraria ouvir sua opinião, concordando ou não comigo, por favor, deixa aí. Agora, um like é sempre muito bem-vindo, a sua inscrição é mais do que necessária e a gente se vê em charge daqui a pouquinho. Valeu, obrigado.